Olá, meus amigos, no nosso vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a confissão no direito penal brasileiro. Conceitualmente, a confissão ela tende a ser uma aceitação do acusado no tocante da acusação que lhe é dirigida de forma voluntária que lhe permita ser imutável a respeito de um fato pessoal próprio, ele sendo desfavorável na sua posição e suscetível de renúncia. Diversos fatores que determinam esta atitude do acusado, do réu, de promover a sua confissão. Em diversas formas possam acontecer este instituto jurídico. Podemos elencar 3 ou 7 ou 20 delas, mas vamos tratar apenas 7, até com um número expressivo de situações em que possa haver a questão da confissão. São aspectos subjetivos, por exemplo, o remorso, o abrandamento do castigo, aspectos religiosos, a vaidade, né? A obtenção de alguma vantagem, seja econômica ou financeira, ou qualquer outra situação específica, o altruísmo, o amor fraternal, o medo físico, né? Medo psicológico. Neste ponto, vão exemplos característicos de confissão no cenário do processo penal atual. Um exemplo disso temos como fatores determinantes o réu que o pai mata determinada pessoa e o filho assume a responsabilidade penal, assumindo ela mesmo não matando o acusado, que seria o seu pai, mesmo não matando o que o acusado fez. Outro exemplo, nessa questão do altruísmo, né, fugindo a parte afetiva, mas na parte financeira, um exemplo disso também, o acusado pede que outra pessoa se responsabilize pagando determinada quantia. Olha, é o seguinte, eu vou te dar 30 mil reais e você vai assumir que as drogas são suas, ou que você roubou, não foi eu. Você sabe que foi eu, mas não foi eu. Então eu vou lhe acusar. Pedir que você fique no meu lugar, prestando a penalidade devida no meu lugar. Quais são as espécies de confissão, não é? A confissão, ela tem espécies específicas de confissão conforme a doutrina brasileira. A simples é aquela que é o reconhecimento da prática do ato criminoso, atribuindo para si a infração quanto à sua responsabilidade. Já a qualificada é aquela que é confirmada a determinado fato atribuído, não é? Então, o acusado se opõe a um fato impeditivo ou mesmo modificativo e se opondo apenas em determinado fato, buscando-se um exemplo excludente de ilicitude. Sim, um exemplo disso, típico. Eu matei sim aquela pessoa, matei sim, mas por conta de... eu assumo a bronca, mas por conta de legítima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal, ou qualquer outra situação que lhes fosse favorável em determinada circunstância. Então, outro exemplo disso, já até mencionado pela doutrina, é quando, no caso do cheque sem fundo, a pessoa confessou que o cheque foi sem fundo. Tudo bem, o cheque era sem fundo, mas sabia que poderia ter sido descontado esse valor posteriormente. Então, aqui eu estou dando um exemplo, não quero esquecer nenhum detalhe sobre este instituto. Então, eu fiz alguns comentários, vou colocar lá no meu blog também, né, para você acompanhar também, assistir o vídeo e acompanhar no blog esses elementos característicos. Então, nós mencionamos que ela é simples ou complexa, né? Agora, tem outros momentos de espécies de confissão. A confissão complexa é quando o acusado confessante reconhece que todas as suas práticas delitivas, não é? Agora, a judicial, temos ali a judicial e a extrajudicial, né? Temos a implícita e a explícita.
A judicial é aquela produzida perante o juiz competente. Basta que o juiz seja competente para que haja a confissão. Não sendo o juiz competente, por absoluta incompetência, seja relativa também, não há também que se falar em confissão válida. Assim, busca-se refutar a confissão. Pode ser utilizado como prova emprestada em outro processo. Um dia vamos tratar a respeito sobre provas emprestadas também. É um interessante tema que estarei também gravando. Extrajudicial, aquela produzida, por um exemplo típico, inquérito policial ou fora dos autos de uma ação penal. O terceiro que depõe em um processo afirma ter ouvido o acusado, ter confessado, em verdade estará prestando testemunho. Né? Um exemplo disso, eu coloquei aqui, pontuando. Vamos supor que no curso de um processo, a pessoa chega e disse que ouviu o acusado confessando o crime para mim. Olha, ele me disse que ele matou mesmo, ele me disse que traficava, ele me disse que furtou, que fez isso, aquilo outro. Ele está prestando apenas um testemunho, não é uma confissão. Vamos levar em consideração a este ponto principal no tocante a essa questão do sistema processual e como este sistema irá agir, né, em determinada ocasião. Então, a confissão, ela não se admite se outro ponto interessante, a confissão ficta, né, no processo penal, apenas no processo civil, não é? Então, nós já falamos sobre a simples, a confissão qualificada, a confissão complexa, a judicial e a extrajudicial. Agora, a confissão implícita e confissão explícita. A confissão implícita, ela tem por objetivo ressarcir ofendidos pelos danos ocasionados pela infração penal. O exemplo disso, a pessoa chega assim, eu nego os fatos, mas eu estou ressarcindo. Então, seria uma confissão implícita, né? Oculta, vamos dizer assim. Olha que legal, que bonito falar assim, né? A explícita é o reconhecimento espontâneo e expresso do autor da infração penal. Então, a pessoa, ela responde pela infração. Desculpa, passou aí minha anotação aí. Ela se dispõe e se manifesta acerca do determinado fato. A confissão do acusado, nós vamos ainda tratar a respeito, inclusive, sobre os elementos valorativos da confissão. Quais são os elementos valorativos da confissão? Nós vamos tratar apenas um esboço, né? Apenas para vocês terem uma noção sobre este instituto. Os elementos valorativos. A confissão do acusado não constitui prova plena. Não constitui prova plena para a sua culpabilidade. Não considerando, portanto, aquela regra máxima que o processo penal anteriormente assim era destacado. Como aquele exemplo, a rainha das provas. A rainha das provas. É interessante você tu já verificar que não existe mais este instituto, a rainha das provas. Mas essa confissão ela é de presunção relativa, mas desde que, mesmo que um exemplo, o acusado alega ter realizado aquela situação, aquele determinado fato, nada impeça que o juiz irá avaliar se realmente ele está dizendo a verdade. Porque há situações em que a pessoa está encobrindo alguém, ou menos colocando uma pessoa para realizar, cumprindo, para que a pessoa fuja, e enquanto isso ele está fazendo perder o tempo da justiça para tentar localizar aquele determinado indivíduo. Assim, o magistrado deverá atuar conforme outras provas produzidas no processo, por meio de uma confissão, existindo, portanto, uma limitação ao livre convencimento do juiz. O próprio Código de Processo Penal estabelece nesse sentido, não é? Exigindo-se um contraditório, não é? Exigindo-se a verdade dos fatos, a verdade real dos fatos, o que ocorreram. Agora, as características de uma confissão. Quais são as características elementares da confissão? A retratação em juízo, uma delas. A retratação de juízo, ela trata-se um direito, né, do acusado em desdizer, promovido
por meio de uma confissão anterior. Neste caso, deverá constar a presença de vícios, para que se produzam determinados efeitos jurídicos. Um exemplo típico de vício é a pessoa foi coagida. Eu fui coagido, eu tive que falar ali que foi eu, mas em verdade não, foi outra pessoa, e eu tenho provas que foi outra pessoa. Então, se ela consegue provar por provas outros elementos probatórios, consequentemente, ela irá ser retratado esse juízo iria ser reavaliado esse juízo de retratação promovido pelo acusado. A divisibilidade ou cindibilidade como elemento característico da confissão. A confissão pode se dar no todo ou em parte. Um exemplo disso, conforme já mencionamos, a pessoa confessou que ter matado a vítima e, no entanto, alegou-se a sua legítima defesa. Por fim, para a gente encerrar esse instituto, lógico, eu tracei os elementos característicos da confissão para fins, quem vai prestar exame de ordem, um concurso público, ou mesmo busca uma informação, ela irá consequentemente ter pelo menos uma base de estudos acerca desse tema. Agora, por fim, eu vou falar só uma breve introdução. Lógico que eu poderia fazer um outro vídeo a respeito sobre isso, que está realmente em voga há muitos anos já, uns 2, 3 anos, desde a Lava Jato, que é a delação premiada, a delação, na verdade, né? A delação premiada é outro instituto, mas a delação ou chamamento é uma atribuição da prática do crime promovido por terceiro, feito pelo acusado, em seu interrogatório, no qual pressupõe que o delator também confesse sua participação. Ele tem qual é o aspecto valorativo? É uma espécie de confissão, mas ele aponta a pessoa, mas eu sou também, eu promovi aquele crime e também eu sei quem fez também junto comigo. Então chama-se delação. Então, qual elemento, qual o valor probante nisso? Qual a força probatória quando o juiz irá sentenciar, não é? Qual elemento? Ele tem um valor de prova testemunhal, apenas ele está testemunhando, conforme já até dito, porque tem o elemento característico da questão dos elementos probatórios da confissão, é exatamente esse sentido, né? Porque, inclusive, o artigo 197 do Código de Processo Penal, ele diz que a confissão não detém um valor absoluto, não é? Até, inclusive, tem situações, até eu esqueci até de mencionar, a força probatória da confissão, uma delas ali, as razões de lucro, ou a mesma a enfermidade mental que o indivíduo oferece em determinada ocasião. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o tema. Um forte abraço e até a próxima.